Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Esta é uma pergunta que por séculos tem intrigado crentes, céticos e curiosos. À primeira vista, a resposta parece óbvia, não é? Adão foi o primeiro homem, Eva veio depois. Mas será que a morte seguiu a mesma ordem da criação? E se eu te dissesse que por trás dessa pergunta simples se esconde uma verdade surpreendente e muito mais profunda? Uma verdade que muda a forma como enxergamos toda a narrativa bíblica? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar numa jornada investigativa pelas páginas sagradas para desvendar esse mistério. Vamos voltar ao começo de tudo, ao Jardim do Éden. Deus molda Adão a partir do pó da terra. O seu próprio nome, Adão, em hebraico, significa terra, mostrando essa conexão visceral entre o homem e a criação. Mas Deus declara: não é bom que o homem esteja só. E então, de uma costela de Adão, ele forma Eva, sua companheira. Uma ligação física e espiritual inquebrável foi criada ali. Eles viviam em perfeita harmonia, com uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a paz do Éden foi quebrada. Uma serpente, descrita como o mais astuto dos animais, lança a semente da dúvida no coração de Eva. Vocês serão como Deus, ela sussurra. Tentada pela promessa de sabedoria, Eva desobedece. Ela come o fruto e em seguida o oferece a Adão. E ele que estava com ela também come. Naquele exato momento, algo terrível aconteceu. Não foi uma morte física imediata, mas sim uma morte espiritual. A perfeita comunhão com Deus foi rompida. O pecado entrou no mundo. É aqui que o nosso mistério começa a se aprofundar. A Bíblia detalha o início do pecado, mas fica em um silêncio intrigante sobre o fim da vida de Eva. Então a pergunta, quem morreu primeiro, vai além de uma simples linha do tempo. Ela nos força a questionar: do que estamos realmente falando? Da morte do corpo ou da morte da inocência? Da cronologia ou do significado? Vamos analisar a cena da confrontação. Deus se aproxima e pergunta primeiro a Adão: onde você está? Você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? A resposta de Adão é imediata e revela a fratura na humanidade. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto e eu comi. Ele desvia a culpa. Quando Deus se vira para Eva, ela faz o mesmo. A serpente me enganou e eu comi. Este ciclo de acusações mostra o quão rápido a conexão com Deus e uns com os outros se desfez. A serpente é amaldiçoada, mas a humanidade recebe sentenças que ecoariam por toda a história. Para Eva, a sentença foi dor no parto e uma nova dinâmica de tensão na relação com seu marido. Para Adão, o trabalho se tornaria árduo e a terra, antes generosa, agora produziria espinhos e ervas daninhas. E a sentença final para ambos: tu és pó e ao pó voltarás. A mortalidade física era agora uma certeza. O livro de Gênesis nos dá um dado muito preciso sobre Adão. Ele registra que Adão viveu 930 anos. Uma vida incrivelmente longa para os nossos padrões, mas ainda assim, uma vida com um fim. E Eva, onde está o registro da sua morte? A Bíblia simplesmente não menciona. Esse silêncio abriu espaço para inúmeras teorias e textos antigos. Por exemplo, o apócrifo Livro dos Jubileus sugere que Eva teria morrido 6 anos depois de Adão. Mas como esses livros não fazem parte do cânon bíblico para a maioria das tradições judaico-cristãs, eles são vistos mais como curiosidades históricas do que como fontes de doutrina. Então, por que esse silêncio? Seria um mero esquecimento dos escribas antigos? É pouco provável. Na Bíblia, o silêncio muitas vezes fala mais alto que as palavras. Uma teoria fascinante é que essa omissão tem um propósito teológico muito forte. Após a queda, a narrativa bíblica foca intensamente na linhagem de Sete, o filho que substituiu Abel.
É através de Sete que a linhagem da promessa continuaria, uma linhagem que, segundo a fé cristã, levaria diretamente ao Messias. O foco muda para a semente da mulher, a promessa de que um descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. A arqueologia e o estudo de culturas antigas, como as da Mesopotâmia, nos dão pistas interessantes. Naquela época, os registros de sepultamento e as histórias giravam em torno dos homens, especialmente dos patriarcas e reis. As mulheres, mesmo as importantes, raramente recebiam o mesmo tipo de destaque póstumo. Essa disparidade cultural pode ter se refletido na forma como a história foi contada. Adão, como o primeiro homem e o cabeça da humanidade, tem sua morte registrada como um marco, o cumprimento da sentença divina. A morte dele é o selo da mortalidade humana. Mas e se o papel de Eva na narrativa for outro, enquanto Adão se torna o símbolo do pecado original e da consequência da morte, Eva se transforma, paradoxalmente, no símbolo da esperança. É através dela, a mãe de todos os viventes, que a promessa da redenção viria. Ela é o canal da vida, tanto física quanto espiritual, através da sua descendência. O Novo Testamento nos dá a chave final para entender essa dualidade. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz um paralelo poderoso. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Adão é o primeiro Adão, cuja desobediência trouxe a morte para toda a humanidade. Cristo é o último Adão, cuja obediência traz a vida eterna. Nesse grande plano, Adão representa o problema, o pecado e a morte. Eva, por sua vez, embora tenha participado da queda, representa o início da solução. Ela é a primeira figura na longa linhagem que culmina em outra mulher, Maria, que daria à luz aquele que cumpriria a promessa feita no Éden. O foco não está na morte de Eva, mas na vida que viria através dela. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A resposta, como vimos, não está em um túmulo ou em uma data. A morte de Adão está registrada porque ela simboliza a entrada oficial da mortalidade no mundo, a consequência direta do pecado. O silêncio sobre a morte de Eva não é um descaso, mas uma escolha narrativa genial. Desvia nosso olhar da cronologia da morte para a teologia da esperança. Adão morre, e com ele a era da inocência. Eva, cujo destino final não é registrado, permanece como um símbolo da promessa contínua de Deus, a promessa de que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da redenção já havia sido acesa. O mistério não é sobre quem teve o primeiro funeral, mas sobre como Deus teceu um plano de salvação através da própria tragédia humana. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre a cronologia, mas agora entendemos algo muito maior. A história não é sobre um corpo, mas sobre a alma da humanidade e o incrível plano divino de redenção que atravessa cada página da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível de descoberta. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!